Fala aí pessoal, tudo bem? Mais uma plaquinha aqui para o conserto. LG Dual Inverter. Placa da evaporadora. Temperatura aqui está selecionada 19, 18 graus. Para refrigerar. O motoventilador funciona. Porém, compressor não entra de jeito nenhum. Detalhe, não dá código de erro, tá? Se você deixar ligado, ela fica assim direto. Não apresenta código de erro, mas a unidade externa não entra. LED vermelho aqui piscando, né? Ou seja, a placa da condensadora está recebendo comunicação. Da evaporadora também tá, porque se não tivesse iria apresentar o código de erro. Funciona. Ela está se comunicando com a placa da condensadora e também está recebendo a comunicação da placa da condensadora. Porém, o compressor não entra. Por que o compressor não entra? Qual que deve ser a linha de raciocínio lógico para a gente entender? Bom, se funciona a placa da evaporadora, a condensadora também está funcionando e o compressor não entra, provavelmente, e eu acredito muito que vai ser isso, seja a questão da leitura de temperatura do ambiente. Porque o que acontece? Se eu estou selecionando no controle 18 graus, mas a unidade externa não está entrando, provavelmente a placa a placa da evaporadora, ela está entendendo que a temperatura está mais baixa do que 18 graus. Por isso que ela não aciona a placa da condensadora, não pede para a placa da condensadora acionar o compressor. Ok? E quem é que faz essa leitura? É esse sensor aqui, ó. É o sensor de temperatura, que é justamente esse aqui, ó. Tá aqui no suporte. Esse aqui, ó. Esse primeiro aqui. Ou seja, esses dois, deixa eu pegar aqui um. Esses dois pinos aqui, ó. Esses dois pinos aqui são os dois pinos que estão ligados o sensor de temperatura ambiente. Então, o que a gente tem que fazer a princípio? Medir, né, o sensor de temperatura para ver se ele está ok. Esse sensor de temperatura, geralmente eles são 10K. Eu vou dar um pause aqui no vídeo que eu estou sozinho filmando e já tiro ele aqui para a gente medir, tá ok? Pessoal, estou aqui, ó, as pontas de prova aqui no sensor de temperatura e olha lá quanto que está dando. 7,6. Pela temperatura que está aqui, ele está bom, né? Porque o sensor ele altera de acordo com a temperatura. Então, se o sensor ele está bom, a gente vai fazer o que? Avaliar agora o circuito do sensor. Porque se o sensor está bom, mas a placa não está acionando, e eu acredito muito que pode ser o circuito, né? Agora, o circuito aqui de leitura de temperatura, a gente vamos analisar aqui o circuito para ver se encontramos algum defeito aqui nesse circuito. Vou dar mais um pause, colocar o sensor de volta, tá? Então vamos lá, vamos analisar aqui esse circuito do sensor, né? Aqui estão os dois pinos do sensor. Esse primeiro aqui, ele recebe a tensão, né? E esse outro pino aqui, ele vai ao terra. Agora, de onde que vem a tensão? A tensão ele vem desse ponto aqui, ó. Isso aqui é um regulador de tensão. Esses três pinos aqui, esse e esse, é um regulador de tensão de 5 volts. Então, nesse ponto aqui, nós temos 5 volts. Aqui é o terra, o GND, aqui é 12 e aqui é 5 volts. Então, esses 5 volts, ele vem por aqui
E ele vem nesse componente aqui, ó, nesse resistorzinho aqui, ó, nesse ponto aqui, os 5 volts. Então esses 5 volts passa por esse resistor, que é o R, deixa eu ver aqui, R01, né? Ele passa por esse resistor e vai para o, deixa eu voltar aqui, e vai para o sensor. Ou seja, os 5 volts entra aqui no R01, passa por aqui e vem para o sensor. E o sensor leva essa tensão para o terra, né? Ou seja, isso aqui nós temos um divisor de tensão. Esse R01, que é um resistor de 12K, tá? 12K, aqui, ó. A numeração dele aqui, ó. É 12K1. Então nós temos esse resistor aqui, vamos chamar de 12K, né? Um resistor de 12K. A tensão vem por aqui, vem para cá e daqui vai para o terra. Então nós temos um divisor de tensão. Desse ponto aqui, que é onde é o divisor de tensão, vem para esse resistor aqui, para esse capacitor aqui e para esse resistor. E desse resistor, que é um resistor de 10K, essa tensão ela vem para cá, para esse pino aqui. Então aqui vai estar o quê? A referência da tensão, né? Que é controlada pelo sensor. Controlada como? Se o sensor ele aumentar a sua resistência, a tensão aqui também aumenta. Se o sensor diminuir a sua resistência, a sua tensão nesse ponto aqui também diminui. Então, nesse ponto, se eu tenho um resistor de 12K e eu tenho um sensor que a gente mediu e está dando 8K, qual era a tensão que eu tinha que ter aqui nesse ponto? Ou seja, era uma tensão, se eu pegar aqui 5 volts que entra aqui, e eu faço o divisor de tensão, eu tenho 12 nesse aqui e eu tenho 8 nesse aqui. Então esse aqui é 1,5 vezes maior, né, a resistência do que esse. Então eu tenho que ter mais tensão nesse do que nesse. Então se eu pegar esse ponto aqui, eu teria que ter 2 volts de tensão, né, fazendo o divisor de tensão. E a gente vai medir essa tensão para ver se nós temos esses 2 volts de tensão aqui. Então, pessoal, liguei aqui a placa para a gente estar podendo medir essa tensão aqui. Vou pegar aqui a referência do terra, pegar aqui do regulador de tensão mesmo, não vai ficar na frente. Pegar aqui desse ponto aqui que é o terra. Então nesse ponto aqui eu falei que teria que ter 2 volts. Vamos ver se tem 2 volts. Tá dando 3,3. Era para ter 2 volts. Então a tensão tá 1,3 volt a mais do que deveria estar. Ou seja, a gente mediu o sensor e a gente viu que o sensor está ok. Então se o sensor está ok, o que aconteceu? Como aqui é um divisor de tensão entre o sensor e esse resistor aqui ele deve ter alterado. Provavelmente ele alterou, né? Ele alterou esse resistor. Tá dando 1,6 aqui, ó. Então esse resistor ele alterou. A gente vai trocar ele. Eu vou medir ele aqui primeiro e a gente vai trocar ele para ver. Deixa eu tirar aqui a tomada. Aqui, pessoal, coloquei aqui na escala de resistência. Deixa eu medir aqui o resistor aqui, ó. Ele é um resistor de 12K. Ele está dando 3,5. Então a gente pode ver que ele alterou bastante para menos, né? É difícil o resistor alterar para menos, mas acontece. Esse aqui está alterado para menos. Nós vamos trocar, vamos colocar um resistor de 12K e vamos ver que essa placa vai funcionar. Vai acionar o compressor, tá bom? Vou dar mais um pause aqui no vídeo para poder trocá-lo
e a gente já volta aí para concluir aqui o vídeo. Fala aí, pessoal, já troquei aqui o resistor. Deixa eu pegar aqui o terra, pode ser daqui também. E aqui, ó. Antes estava dando 3,3, agora 1,9. Aqui o GND aqui que eu tava pegando naquela hora, tá vendo? 1,9. Ou seja, eu vou ligar agora aqui o equipamento e o compressor vai entrar. Agora a tensão tá certa. Deixa eu aqui pegar aqui o controle. Deixa eu botar aqui para cá o. Deixa eu ligar aqui. Liguei. Vai entrar o ventilador lá. Entrou o compressor. Ó, o ventilador. Então um defeitinho aí que foi resolvido, foi solucionado. Tá bom? Deixa eu desligar aqui. Um resistorzinho que estava alterado. Se por acaso não fosse esse resistor aqui do circuito do sensor de temperatura ambiente, eu iria ver o circuito do sensor de temperatura ambiente da unidade externa. Geralmente são esses dois sensores ou o circuito deles que vão dar esse tipo de problema. Tá ok? Então, até mais. Até o próximo vídeo, pessoal. Fala aí, pessoal, tudo bem? Mais uma plaquinha aqui para o conserto. LG Dual Inverter. Placa da evaporadora. Temperatura aqui está selecionada 19, 18 graus. Para refrigerar. O motoventilador funciona. Porém, compressor não entra de jeito nenhum. Detalhe, não dá código de erro, tá? Se você deixar ligado, ela fica assim direto. Não apresenta código de erro, mas a unidade externa não entra. LED vermelho aqui piscando, né? Ou seja, a placa da condensadora está recebendo comunicação. Da evaporadora também tá, porque se não tivesse iria apresentar o código de erro. Fala aí, pessoal, tudo bem? Mais uma plaquinha aqui para o conserto. LG Dual Inverter. Placa da evaporadora. Temperatura aqui está selecionada 19, 18 graus. Para refrigerar. O motoventilador funciona. Porém, compressor não entra de jeito nenhum. Detalhe, não dá código de erro, tá? Se você deixar ligado, ela fica assim direto. Não apresenta código de erro, mas a unidade externa não entra. LED vermelho aqui piscando, né? Ou seja, a placa da condensadora está recebendo comunicação. Da evaporadora também tá, porque se não tivesse iria apresentar o código de erro.